Bom, então os pontos que eu gostaria de destacar são família, aluno, respeito, justiça, solidariedade, diálogo, resiliência e otimismo. Agora eu vou falar um pouco de cada um para vocês. Bom, então o primeiro ponto que eu gostaria de falar é família/aluno. Estímulo e boa relação, comunicação com a família e o aluno, para que juntos possam desempenhar um papel fundamental nesse processo de adaptação. Porque se não tiver motivação, se não tiver uma boa comunicação, fica difícil. O aluno na sala de aula, ele já, com o professor, muitas vezes ele já tem resistência de fazer as atividades, de entender, de compreender, de parar para ouvir. Imagine em casa, só com a família. Complicado. Respeito. É necessário respeitar para sermos respeitados. E nesse caso, respeito às leis, às normativas, às determinações e, acima de tudo, o nosso público-alvo são as crianças, nossos alunos. Outro ponto é a justiça. O que realmente é justiça? Ser justo. No mundo em que vivemos, ouvimos muito esta palavra e a usamos também, mas às vezes nem sabemos direito seu significado. Justiça é o cumprimento das leis, a garantia de um direito, a virtude de que dar a cada um aquilo que é seu. Então, os alunos têm o direito de estudar. E nós, como docentes, o Estado, como o responsável por ofertar essa demanda, temos que cumprir as leis, sermos justos, com a nossa clientela. Solidariedade. Falar de solidariedade é falar de apoio à causa, princípio de outrem. Sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses de um grupo social, de uma nação ou de uma humanidade, segundo o dicionário Aurélio. E nesse momento de aflição global que estamos passando, temos que ser solidários, principalmente com aqueles que necessitam do nosso comprometimento em minimizar esta situação caótica pelo qual o mundo, o nosso país, o nosso estado e o nosso município vem passando. Outro ponto que eu também gostaria de destacar é a questão do diálogo. Começo com 2 questionamentos. Costuma-se escutar o que as pessoas falam? Alguém já falou que não se escuta o que o pai e a mãe falam? Escutar e entender o que os outros falam é um comportamento ético. Às vezes, não se quer escutar. É preciso escutar e entender os motivos. Mesmo que discorde, deve respeitar a decisão ou opinião do outro. Há também momentos em que você escuta, mas não entende. Por isso, é preciso falar de forma clara e objetiva, para que o outro entenda. Então, com isso, podemos dizer que diálogos são ações de escutar e entender o que as pessoas dizem e falar de forma clara para que as pessoas entendam. Resiliência. Capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas e não ceder à pressão independentemente da situação. Estudiosos no assunto afirmam que precisamos dessa desordem, desse caos para sobrevivermos e crescermos. O benefício vindo da experiência do estresse torna o ser humano melhor que antes.
Resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não trabalhar bem sob pressão. E mais que educação, experiência, treinamento. Quanto mais resiliente alguém é, mais forte e preparado ele estará para lidar com as adversidades da vida. E resiliência no trabalho. Em meio a tanta pressão e estresse, é até mesmo ao atual quadro de economia de nosso país, que por mais que não pareça, atinge em cheio os mais diversos tipos de ambientes de trabalho. Hoje em dia, a resiliência é uma característica-chave para as organizações que precisam contar com uma força de trabalho resiliente em suas equipes. Então, é fundamental ter profissionais preparados para essa resiliência, né? Para saber lidar com esses momentos de aflições, de angústia. É nesse momento que se cresce, que se aprende. Isso porque, através desta grande capacidade, as pessoas conseguem trabalhar de forma mais assertiva, sem se deixar abalar tanto pelos problemas, focando muito mais na solução destes do que especificamente nele em si. Então, pensando nisso, ou seja, na importância da resiliência no ambiente de trabalho, compartilho e acredito que se conseguir focar e concretizar esses pontos, com certeza a melhora virá com o passar dos dias. Para finalizar, vou falar de otimismo, né? Que é acreditar que as pessoas podem mudar para melhor. Ter esperança em alta escala. É proativo, eficaz e convicto da capacidade de controlar a própria vida, os próprios problemas, as dificuldades encontradas no dia a dia, ao aparecer, ao surgir, como é o caso que estamos passando. Obrigado e um abraço a todos.